Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esses estudos que nós temos postado no canal do YouTube e hoje nós vamos começar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar as 16 Verdades Fundamentais. As Assembleias de Deus nos Estados Unidos defende 16 pontos fundamentais doutrinários, onde vai desde a bibliologia, teologia, cristologia, amartiologia, todas essas doutrinas, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, todas essas, missiologia, a missão da igreja, vamos falar também do escatologia. Então, todas essas logias, elas aparecem nas doutrinas bíblicas, que são 16 verdades fundamentais. Eu vou mencionar as 16 verdades para você e depois nós vamos estudar uma por uma. A primeira verdade fundamental que a Assembleia de Deus crê é na inspiração das Escrituras, que as Escrituras é um livro inspirado por Deus. Diz 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e é apta para a correção, para redarguir, para instruir em justiça. Então, na inspiração das Escrituras, essa é a primeira verdade. A segunda verdade, no Deus único e verdadeiro. A Bíblia diz que há um só Deus, esse Deus único e verdadeiro. Terceira verdade bíblica, na deidade ou divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, na inspiração das Escrituras, no único Deus verdadeiro e na divindade do Senhor Jesus Cristo. Quarta verdade fundamental, na queda do homem, a entrada do pecado no mundo. Quinta, já que o homem caiu, pecou, a quinta verdade é a salvação do homem. A sexta verdade bíblica é as duas ordenanças da igreja. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja, batismo nas águas e a ceia do Senhor. A sétima verdade é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que é chamada de promessa do Pai. Oitava verdade, que é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Essa é a oitava verdade fundamental. Nona, na santificação do crente. Nós cremos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a santificação do crente é algo importante. Décima, a igreja e a sua missão, na tríplice missão da igreja, que é pregar o evangelho, adorar a Deus e também a edificação do crente. 11ª verdade, nós cremos no ministério da igreja, que Deus chama homens para exercer o ministério. 12ª verdade, nós cremos na cura divina. Cremos que esses sinais seguirão os que crerem. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. 13ª verdade, a bendita esperança, que será a ressurreição dos crentes e a volta de Jesus. 14ª verdade, cremos no reino milenal, literal na terra, onde Cristo vai reinar por 1000 anos, no milênio. 15ª, cremos no julgamento final, o julgamento grande e trono branco. E a 16ª, como Pedro diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, 16 verdades. A primeira, na inspiração das Escrituras. Segunda, no Deus único e verdadeiro. Terceira, na deidade de Jesus. Quarto, na queda do homem. Quinto, na salvação do homem. Sexto, nas ordenanças da igreja. Sétimo, no batismo no Espírito Santo. Oitavo, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Nono, na santificação. 10º, na igreja e sua missão. 11º, no ministério. 12º, na cura divina. 13º, na bendita esperança. 14º, no reino milenal. 15º, no julgamento final. E 16º, novos céus e nova terra.
Nós vamos estudar cada uma dessas doutrinas, começando com a introdução dela, que é a inspiração da Bíblia, a primeira verdade fundamental. As Escrituras Sagradas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são inspirados verbalmente por Deus. Muita gente diz, os homens escreveram a Bíblia. Sim, os homens escreveram, mas inspirados por Deus. E as Escrituras, cremos que é a revelação de Deus à humanidade, a nossa infalível autoridade também de regra de fé e prática. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é? Muita gente pergunta, como posso saber qual é a verdadeira religião? Eis uma importante pergunta, feita com frequência, e ela merece ser respondida, visto que o bem-estar eterno de uma alma depende de quem responde essa pergunta e que essa alma está em jogo. A questão real é de autoridade. Há 3 tipos básicos de autoridade religiosa. Primeiro, a razão humana, não é? E aqui primeiro em ordem só apenas didática. Segundo, a igreja. E terceiro, a palavra de Deus. Talvez o tipo mais comum hoje seja a razão humana. Não perderemos tempo discutindo acerca das realizações do intelecto humano. Eles são realmente admiráveis. Não podemos pô-los de lado. A necessidade de se manusear os negócios da vida diária de uma maneira lógica. O processo de se abordar problemas de forma que corresponde ao bom senso, nós chamamos de racionalidade. E não é pecado alguém agir com a razão. A racionalidade, porém, não deve ser confundida com o racionalismo. O racionalismo é aquela crença que coloca a razão humana como a mais elevada das autoridades. Alegam os racionalistas que, com o tempo, o gênio humano desvendará todos os segredos do universo e conduzirá o planeta a uma vida de paz, de saúde e prosperidade para todos. Uma forma de racionalismo é o cientismo. Acredita que a ciência, com suas metodologias e instrumentos, será capaz de analisar e solucionar todos os problemas que fustigam a raça humana. Entretanto, tal ponto de vista sofre de severas restrições, pois falha em compreender a incapacidade da ciência em analisar determinadas coisas. Não pode, por exemplo, trabalhar diretamente com a cor e o som e ver-se obrigado a 3 qualidades mediante tanto quantitativas. Mas qualidades não são quantidades. Exemplificando, apesar de os cegos de nascença serem capazes de compreender a ciência e matemática dos comportamentos das ondas de luz, não significam que posso fazer a mesma ideia do ver um pôr do sol ou de analisar uma rosa vermelha, o estranho, colorido, as asas da borboleta. O mesmo não se pode dizer dos surdos, embora possa vir a compreender a ciência e a matemática das ondas sonoras, jamais terão qualquer ideia acerca de uma sinfonia ou de uma congregação que louva a Deus e glorifica Jesus no Espírito Santo. Portanto, a ciência ela é incapaz de estudar elementos que não podem ser pesados ou medidos como a alma humana, e nem pode tratar as ocorrências ímpares como os milagres, pois esses são manifestações distintas que revelam a graça de Deus e o poder de Deus. Logo, o milagre não pode ser repetido numa análise de laboratório. Na realidade, os que tomam o racionalismo como sua autoridade
terminam por aceitar a própria razão como autoridade suprema. Mas conforme Salomão observou, nada de novo debaixo do sol. Esse mesmo tipo de arrogância também se manifestava em tempos antigos. No capítulo 11 de Gênesis, lemos sobre aqueles que tentaram desafiar a Deus, edificando uma torre altíssima, a Torre de Babel. Os racionalistas de todos os séculos assemelham a esses e põem sua confiança final na própria capacidade do raciocínio. Nos dias dos juízes, diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Juízes 17:6, Juízes 21:25. O caos e a confusão dessa atitude são claramente retratadas nas histórias registradas no livro de Juízes. A segunda crença comum aponta para a igreja como autoridade suprema. Alguns alegam que já o que Cristo outorgou sua autoridade a Pedro, e esse impor as mãos sobre os bispos que ordenara, conferi-lhes automaticamente a mesma autoridade. E assim surgiu a cadeira de sucessão apostólica de Pedro. Através da sucessão apostólica, diz que a autoridade é transmitida. Cristo, através dos 12, atravessando os séculos, através dos sucessores do bispo Pedro, não é? E seus líderes, por isso, procuram exercer a autoridade que o Senhor jamais lhes outorgou. Sobra-nos uma terceira alternativa, que consiste em confiar explicitamente na autoridade da palavra Deus, na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos na Bíblia, cremos que esta é a revelação de Deus para a humanidade, a Bíblia Sagrada. Se admitirmos que de fato Deus fala, e Ele fala mesmo, a Bíblia é o meio de Ele comunicar-se conosco. Deus também torna conhecido a todas as pessoas mediante a criação, através também da consciência. Tal maneira de Deus falar, usualmente chamada de revelação geral ou natural. Os capítulos 1 e 2 da Epístola de Romanos esboça a forma pela qual ele fala conosco. Em Romanos 1:20, refere-se ao conhecimento divino, disponível a todas as pessoas em todos os lugares, e o conhecimento colhido junto à natureza. A Bíblia afirma que fala, ela através da consciência do indivíduo. Diz Paulo em Romanos 2, 14 e 15, porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si, são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Nós notamos aqui que a consciência é, sim, uma forma de autoridade. Porém, essa autoridade está vinculada à autoridade das Escrituras. O conceito de certo e errado certamente vem das Escrituras. Por isso, cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Como Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Cremos também que a Bíblia foi verbalmente inspirada, palavra de Deus, e ela é perfeita, e que de alguma forma Deus preservou a sua palavra. A palavra inspiração vem de 2 Timóteo 3,18, e a palavra no grego é theotospanos, que significa literalmente sopro de Deus. Mediante o sopro ou o hálito do poder divino, o Espírito Santo moveu os autores da Bíblia com tal precisão que eles escreveram com exatidão o que o próprio Deus quis dizer. Os profetas e apóstolos deixaram o que o próprio Deus quis falar e, dessa forma, constituindo 66 livros do cânon sagrado,
que compõem a Bíblia, na sua expressão original, são inteiramente dignos de confiança, tanto quanto a voz do Espírito Santo. Quanto à inspiração, diversos pontos devem ser levados em conta. Existe uma teoria que chama do ditado mecânico. Afirma que Deus falou de tal forma, através dos profetas e apóstolos, a ponto de lhe suprimir a personalidade. Essa teoria, porém, é errônea. Personalidade e vocabulários particulares dos escritores são facilmente distinguíveis nas escrituras. Entre os aproximadamente 40 autores das Sagradas Escrituras, pode-se observar suas várias ocupações. Alguns eram pastores de rebanho, outros eram estadistas, outros eram sacerdotes, outros eram rude pescadores, outros homens eram bem educados, cheios de cultura. Os escritores não foram manipulados como se fosse robô ou como se estivessem em transe. Deus não os apanhou de acaso e ordenando a eles que escrevessem, mas separou, por exemplo, a Jeremias para ser um profeta e para tanto começou a prepará-lo desde então. O Espírito Santo, então, impulsionou o pensamento original na escolha das palavras que melhor o expressasse e, finalmente, ele nos ilumina a mente para que compreendamos a palavra de Deus. Quando nós falamos da Bíblia, existem algumas coisas muito importantes que temos que ressaltar acerca da Bíblia. A primeira delas é a sua inspiração. Essa é a primeira coisa que nós temos que ressaltar quando mencionamos a Bíblia. 2 Timóteo 3,18 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Segunda coisa é a revelação. Cremos que a Bíblia é uma revelação de Deus para nós. E Deus continua falando conosco hoje. Jesus disse que passaria-se os céus e a terra, mas as palavras dele não passariam. Terceira coisa, a iluminação. Cremos na iluminação do Espírito Santo. Efésios 1,18 fala dessa iluminação para compreendermos a vontade de Deus. Quarta coisa muito importante da Bíblia, credibilidade, fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que lê a Bíblia deve realmente crer que ela é a palavra de Deus. Depois, nós falamos da interpretação da Bíblia. 2 Pedro 1,21 diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sexta coisa muito importante da Bíblia, a prática. Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, decorar e não praticar. Tiago diz, irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas acima de tudo praticantes da palavra de Deus. E o sétimo ponto muito importante das Escrituras é a obediência. Devemos ler a Bíblia com fé, devemos praticar o que a Bíblia fala e devemos obedecer aos seus mandamentos para nós nas Escrituras Sagradas. Então, esses 7 pontos é muito importante. Inspiração, primeiro, revelação, segundo, terceiro, iluminação, quarto, credibilidade ou fé, quinto, interpretação, sexto, prática e sétimo, obediência. Que nós possamos cumprir isso nas Escrituras Sagradas, não é? E aí cremos que a Bíblia é o livro de Deus. O Espírito Santo impulsionou o pensamento, deixando os autores escrever. Do ponto de vista largamente definido, a da inspiração dinâmica, essa posição concebe a Bíblia não como uma obra que tensionava transmitir verdades proposicionais, isto é, informações reais, objetivas e racionais a respeito do próprio Deus. Os que defendem essa ideia defendem concluindo que Deus se mantém irreconhecível.
alega que ele é infinitamente diferente dos seres humanos e não pode ser reconhecido na Bíblia. Essa interpretação é conhecida como funcional, pois a Bíblia, conforme dizem, nada pode revelar sobre o que Deus é, não somente através do trabalho. Eles negam os elementos sobrenaturais das Escrituras. De acordo com essa teoria, ela suplanta a doutrina, assim abre a porta para o relativismo moral. Uma variante desse ponto de vista é ênfase sobre a história da salvação. De acordo com essa postura, há indícios que Deus vem atuando na história da humanidade visando a salvação desta. O que a Bíblia realmente ensina acerca da inspiração? Ela enfatiza que essa inspiração é real e que os escritores escreveram aquilo que se tornou a palavra de Deus para nós. É claro que é importante que leiamos com fé. Jesus também aceitou a inspiração das Escrituras. Quando ele foi tentado pelo inimigo, Satanás, Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. O livro, parece que predileto dele, era o livro de Deuteronômio, que as 3 citações ele toma emprestado do livro de Deuteronômio. Uma das regras infalíveis, a origem divina e a autoridade das Escrituras asseguram ser a Bíblia tanto infalível e incapaz de erro, que ela orienta as pessoas de forma correta, dirige o caminho. Alguns eruditos estabeleceram distinção entre inerrância e infalibilidade das Escrituras, mas ambos os termos, na verdade, são sinônimos. Existe mesmo alguma diferença de significado entre ambos os termos. A inerrância enfatiza a veracidade das Escrituras, ao passo que a infalibilidade enfatiza quão digno de confiança são as Escrituras. A incredulidade, que muitas vezes é enxergada na humanidade e no humanismo, ela questiona a autoridade e a infalibilidade da Bíblia. Esses argumentos não têm nenhuma novidade. Escritores cristãos antigos, como Irineu, Tertuliano, Agostinho, tiveram de combater essas objeções com relação às Escrituras. Os reformadores, Zwingli, Calvino e Lutero, também aceitaram sem reserva a autoridade das Escrituras. Através dos séculos, os incrédulos vêm fazendo extensa lista de discrepâncias na Bíblia. Alguns ousam afirmar que a Bíblia é um erro e em singular. J.W. Haley fez completo estudo sobre o assunto e diz que a Bíblia continua bastante atual. Haley classificou algumas discrepâncias que eram causadas por várias causas. Primeiro, a falha em ler exatamente a Bíblia, o que ela diz. Segundo, interpretações falsas, especialmente que não levam em consideração antigos costumes e como aquele povo vivia. Terceiro, ideias erradas sobre a Bíblia como um todo. Quarto, o fracasso em reconhecer algumas declarações que são consideradas. Quinto, dificuldades cronológicas. Sexto, aparentes discrepâncias. Sétimo, em algum lugar houve alguns erros de copistas, foram incorporados nos manuscritos antigos. E, finalmente, algumas das chamadas discrepâncias pelas palavras gregas e hebraicas que apresentam um significado tal como acontece no português. A palavra manga, por exemplo, tanto pode ser manga como fruto ou como uma camisa, a manga de uma camisa. Um após outro, assim, alegando equívocos e discrepâncias, tem se mostrado falso.
vezes sem conta, descobertas feitas pela arqueologia e outros eruditos têm demonstrado que os aludidos erros apontados pelos críticos não têm qualquer consistência. Alguns dos que negam a infalibilidade das Escrituras acreditam ser a Bíblia um livro real, valor, mas que tem que ser interpretada como qualquer outro livro da história ou da ciência ou da literatura de Shakespeare. Essas pessoas não veem a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, inspirada por Deus. Mas para nós, as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, de tal forma que aquilo que eles escreveram se tornou a palavra de Deus. Embora estejamos convictos de que os autógrafos foram realmente inspirados por Deus, mas nós não os possuímos mais, muito provavelmente alguém tenha desgastado devido ao uso ou trabalho dos copistas, que mantiveram uma fidelidade em retransmitir as Escrituras para nós. A palavra cânon significa regra ou padrão de medir, vara de medir. Portanto, canônico é o livro que satisfaz certos critérios e padrões. Na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos pelo judaísmo, e o Novo Testamento não demorou tempo para ser aceito também pela Igreja de Cristo como escritura sagrada. O cânon do Novo Testamento tem uma história fascinante e que nós possamos concluir que através disso a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos também que 30 anos mais tarde, muito independente de Atanásio, reuniu-se um conselho eclesiástico em Cartago com o intuito de discutir a genuinidade dos livros das Escrituras Sagradas. Nesse concílio foram aplicados 4 testes aos documentos que reivindicam inspiração divina. Primeiro, a apostolicidade, que o escrito deveria ter sido escrito por algum apóstolo ou alguém do colégio apostólico. Poderia até utilizar secretários, mas tinha que ser de autoria do apóstolo. Segundo, universalidade, que o livro era largamente aceito pelas diferentes congregações e igrejas cristãs do primeiro século. Terceiro critério, o conteúdo, o assunto do livro parece estar em pé igualmente com as escrituras conhecidas. E quarto, a inspiração. O livro trata aquela qualidade especial que deixa-se transparecer através da inspiração divina. As escrituras, portanto, elas são fidedignas de confiança e devemos encarar elas como, de fato, a palavra de Deus. Essa é a primeira verdade fundamental que nós temos e defendemos a Escritura como inspirada por Deus e, portanto, como palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos, o amor de Deus, nosso Pai. Nós vamos voltar num próximo vídeo para falar do único Deus verdadeiro, que é a nossa segunda verdade fundamental. Primeira verdade, cremos na autoridade da Bíblia, cremos que ela foi inspirada por Deus e que ela é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de Jesus esteja contigo a cada dia, e eu deixo com você aquilo que Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus te abençoe, subscreva nosso canal, ajude a divulgar.
Ao entrar no nosso canal, clique naquela foto redonda e ali vai aparecer a lista das pastas. Ao clicar, e se você fizer um scroll down, né, for abaixo com o cursor, você acha a primeira pasta, o livro de Mateus, até o Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. E depois nós fizemos todo o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Além disso, temos algumas pastas, como a história da teologia cristã, a história do movimento pentecostal, e agora, essa das 16 verdades fundamentais. Primeira verdade, a Bíblia é inspirada por Deus. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém e amém.